Pessoal, boa noite. Nós estamos aqui para mais uma videoaula da catequese, a nossa catequese do catecumenato. Vocês estão aí nessa preparação para receber o sacramento do batismo. Então essa é a nossa terceira formação, nossa terceira aula. O tema da nossa formação de hoje vai ser sobre as 14 obras de misericórdia, né? Então nós vamos entender o que são as 14 obras de misericórdia. Vai ser um vídeo bastante sucinto, né, explicativo, para que vocês possam entender o que quer dizer cada uma dessas obras de misericórdia. Lembrando, minha gente, que muitas vezes, no nosso dia a dia, nós somos cristãos e muitas vezes nos falta, né, o entendimento a respeito de como praticar, né, o nosso cristianismo no dia a dia. Porque, deixando bem claro para vocês, se o cristianismo não servir para que a gente possa ser pessoas boas na sociedade, pessoas boas com o próximo, de nada adianta o cristianismo. De nada. Porque o cristianismo é justamente para fazer de nós pessoas melhores. E se eu não consigo ser uma pessoa melhor na sociedade, se eu não consigo ser uma pessoa melhor com o próximo, de nada adianta o cristianismo, tá certo? De nada adianta a fé, de nada adianta ir para a missa, de nada adianta comungar, receber o batismo, nada adianta. Então o cristianismo, ele serve primeiramente para que a gente possa ter essa comunhão com Deus e uma boa comunhão com o próximo, tá certo? O próprio Jesus Cristo disse isso: amai a Deus sobre todas as coisas e ao próximo como a ti mesmo. Então, cristianismo é isso, minha gente. É fazer com que eu tenha um diálogo, uma aproximação com Deus, um diálogo de amor, uma aproximação de amor com Deus e uma aproximação de amor com o meu próximo. E como eu faço isso, né? Como eu tenho essa aproximação de amor com o próximo, como eu coloco isso em prática, como eu coloco o cristianismo em prática? É através justamente das 14 obras de misericórdia. Então, quem já tem o material vai acompanhar aí, na página 14, onde tem lá as 14 obras de misericórdia, que vai inclusive dividir as 14 obras em 7 obras corporais e 7 obras espirituais. Então quer dizer que vai haver 7 obras de misericórdia corporal. O que quer dizer isso? Quer dizer que são aquelas obras que estão ligadas mais a questões materiais, como, por exemplo, dar de comida a quem tem fome, dar de beber a quem tem sede, vestir os nus, visitar os que estão encarcerados, né, visitar os presos, tá certo? E tantas outras obras de misericórdia. Visitar os enfermos nos hospitais, enterrar os mortos, tá certo? Então fecha aí as 7 obras de misericórdia corporal, que são aquelas obras que eu faço em prol do outro, em benefício do outro, né? Então, se eu sei que tem uma pessoa que está passando fome e eu vou lá e dou de comer àquela pessoa, eu estou realizando uma obra de misericórdia corporal, tá certo? Então, vamos lá, vamos dizer aqui, para que fique bem mais claro para vocês, as 7 obras de misericórdia corporal. Lembrando que são 7 obras de misericórdia corporal e 7 obras de misericórdia espiritual. Então vamos começar a analisar uma por uma, começando primeiro pelas 7 obras de misericórdia corporal. A primeira diz: dá de comer a quem tem fome, e a segunda, dá de beber a quem tem sede. Tá certo? Então, dá de comer a quem tem fome, dá de beber a quem tem sede. Alguém que está necessitando próximo a você, que você sabe que precisa de sua ajuda, que está passando por uma necessidade, está com fome, se você estende sua mão para essa pessoa, você pratica esse gesto de caridade, esse gesto de amor com o próximo, você está realizando uma obra de misericórdia. Você está sendo luz de Deus na vida daquela pessoa. Se uma pessoa passa na sua casa, né, e pede a você um pouco de água, porque está com sede, e você nega, você está indo contra, você está sendo contra Deus. Então, dá de beber a quem tem sede. Você sabe que tem pessoas que passam, quantas pessoas inclusive nos rádios, né, buscam os meios de comunicação, os rádios, para pedir ajuda porque estão
precisando de roupa, né? E você abre seu coração, né? E o seu guarda-roupa também, e dá uma roupa sua, seja uma que você ainda use ou uma que você não use mais, mas que você abra o seu coração para essa pessoa, você está também aí praticando uma obra de misericórdia corporal. Você está vestindo os nus, aquelas pessoas que precisam, né, de roupa. Lembrando que não só roupa, aqui pode ser estendido também para colchão, né? Pode ser estendido aí mais para cobertores, certo? Então aquelas pessoas que muitas vezes se encontram nas ruas e não tem onde se quer deitar, né? Você abre o seu coração e doa, por exemplo, um colchão, você também está realizando uma obra de misericórdia corporal que se enquadra a essa obra aqui, vestir os nus, tá certo? Outra obra de misericórdia corporal, visitar os encarcerados, né? As pessoas que se encontram nas prisões, né? Que cometeram algum crime e estão pagando por isso, pela justiça. A justiça também tem que ser feita, né? Mas não quer dizer que essas pessoas devem ser esquecidas pela sociedade. Todos nós somos criaturas de Deus, né, como já vimos, inclusive os que estão presos, que estão encarcerados, que cometeram algum crime, algum erro na sua vida e que tem que passar por isso, né, por essa prisão, mas que nós cristãos temos que ir ao encontro dessas pessoas para levar Deus a essas pessoas, para fazer com que elas se convertam, para fazer com que essas pessoas voltem para o amor de Deus. E quando você visita, né, uma pessoa, né, quando você católico vai lá e visita, estou aqui em nome do nosso Senhor Jesus Cristo, vim fazer uma visita a você, como você está, meu irmão? Conheça a palavra de Deus, conheça a Sagrada Escritura, quem sabe essa pessoa pode mudar de vida. E você, ao fazer isso, está realizando uma obra de misericórdia corporal, certo? Outra obra de misericórdia corporal, enterrar os mortos. Então, isso aqui já é uma prática, inclusive, cultural entre nós, né? Sempre que alguém morre, nós enterramos, né, os nossos mortos. Essa obra de misericórdia, ela muitas vezes, num passado, né, onde as pessoas, para provar que Deus não existia, não enterravam os mortos, né? Então, acontece que a igreja coloca essa como sendo uma obra de misericórdia para dizer que Deus é aquele que um dia voltará e aqueles que estão no sepulcro, inclusive isso aqui é bíblico, aqueles que estão no sepulcro ouvirão a voz do Senhor e sairão dos sepulcros, né, no dia da vinda gloriosa do nosso Senhor Jesus Cristo no juízo final. Então, enterrar os mortos é importante, isso aqui é uma obra de misericórdia, e essa obra de misericórdia nós já fazemos culturalmente, certo? Outra, visitar os enfermos, as pessoas que se encontram muitas vezes nos hospitais, né? Pessoas inclusive próximas a gente que precisa, né, não precisa às vezes nem de uma palavra, mas precisa simplesmente sentir a presença de outra pessoa, e como isso muitas vezes, né, é confortante. Quantas pessoas muitas vezes que se encontram nos leitos de hospitais e simplesmente por ver outra pessoa chegando, né, prestando ali uma assistência a ela, uma ajuda, por estar perto, para mostrar, olha, estou com você no seu problema, na sua doença, aquilo ali inclusive devolve a alma daquela pessoa, até mesmo quem sabe a saúde, né, por estar sabendo que tem outra pessoa ali que se importa com ela. E isso aqui é uma obra de misericórdia, uma obra de misericórdia corporal, tá certo? Então aqui nós passamos as 7 obras de misericórdia corporal. Vamos agora para as 7 obras de misericórdia espiritual, fechando assim nas 14 obras de misericórdia. Então vamos lá. Aí na página, quem tem a apostila pode acompanhar na página 16, onde tem lá obras de misericórdia espiritual. Ensinar os ignorantes, dar bons conselhos, corrigir os que erram, perdoar as injúrias, consolar os tristes, sofrer com paciência a fraqueza do nosso próximo e rezar por vivos e defuntos. Então vamos fazer uma breve explanação sobre cada uma delas. Ensinar os ignorantes. O que quer dizer isso? Quer dizer que quando você, por exemplo, uma pessoa que não tem um conhecimento de determinadas coisas e você vai lá e ensina essa pessoa, você está ensinando um ignorante. Não entendam, pessoal, ignorante aqui como sendo aquela pessoa enjoada, né?
aquela pessoa aborrecida. Não, se você pegar o dicionário e olhar o que significa a palavra ignorante, vai dizer que é aquela pessoa que não tem conhecimento sobre alguma coisa. Então, por exemplo, eu sou ignorante, por exemplo, da engenharia. Eu não sei coisas sobre engenharia, né? Por exemplo, eu diante de um pedreiro, eu não sei construir uma casa. Então, eu sou um ignorante para ele, né? Porque eu não sei, eu não tenho aquele conhecimento que ele tem. Então, acredito que vocês entenderam o que quer dizer a palavra ignorante. Então, quando uma pessoa ela tem um conhecimento e passa esse seu conhecimento para outra pessoa, ela está fazendo uma obra de misericórdia, que é ensinando essas pessoas que não têm conhecimento, certo? Então, entendam o ignorante dessa forma. Outra obra de misericórdia espiritual, dar bons conselhos, né? Então, quando você aconselha outra pessoa para o caminho do bem, quando você chega para outra pessoa e diga assim, procure Deus, procure a igreja, né? Quando os pais, inclusive isso aqui tem que ser impregnado na alma dos pais, né? Quando dão bons conselhos aos seus filhos para que eles busquem o caminho certo, o caminho da santidade, o caminho da igreja, o caminho dos sacramentos, uma vida virtuosa, você está dando aqui bons conselhos e está fazendo uma obra de misericórdia, né? Dando bons conselhos às pessoas para que elas possam buscar o que é bom para a vida delas, certo? Terceira obra de misericórdia espiritual, corrigir os que erram, né? Muitas vezes a gente fica até mesmo temerário em corrigir outras pessoas, mas quando nós sabemos que tem uma pessoa que ela está indo para o caminho do precipício, é importante muitas vezes dizer, meu irmão, acorde, né? Você está aí praticamente se estribuchando no precipício, acorde, né? Mude de vida, saia dessa vida errada que você está, né? Procure a Deus, isso aí é para o seu bem, para o bem da sua alma. A nossa vida ela não é simplesmente aqui, ela é eterna. Quando morre o corpo, mas a alma fica, ela vai para junto de Deus. E aí o que é que você fez de sua vida? Então, quando você corrige pessoas que se encontram no erro para fazer com que ela mude, veja só, é para fazer com que a pessoa mude, não vai estar corrigindo pessoas simplesmente porque você acha que ela deveria agir dessa forma, e etc. Não, corrija erros quando é para levar aquela pessoa para o caminho do bem e principalmente para o caminho de Deus, da salvação da alma dela. Quarta obra de misericórdia espiritual, perdoar as injúrias. Então, saber perdoar o nosso próximo, muitas vezes quando nós somos injuriados, né, caluniados, as pessoas inventam histórias a nosso respeito, muitas vezes a gente se inflama de ódio, de raiva e quer fazer vingança, né? A igreja diz, por meio dessa obra de misericórdia, que nós temos que perdoar as injúrias, né? Então, mesmo com toda a raiva, mesmo com todo o ódio, nós temos que saber que Deus é maior do que qualquer problema em nossa vida. E se nós cremos nele e nós perdoamos as injúrias do nosso próximo, Deus nos recompensará e fará justiça. Entregue tudo nas mãos do Senhor. E por fim, ainda tem mais duas, né, obras de misericórdia espiritual. Consolar os tristes, né? As pessoas que se encontram tristes, as pessoas que estão passando por problemas, por dificuldades, e você consegue com uma palavra amiga, né? Você consegue com um olhar misericordioso para essas pessoas, consolar a elas nesse momento em que elas se encontram de tristeza, nesse momento de infelicidade. Você está praticando aí uma obra de misericórdia, você está sendo um braço de Deus na vida dessa pessoa, ao consolá-la, né? E por fim, a última, sétima obra de misericórdia espiritual, rezar por vivos e defuntos. Então, quando nós rezamos pelo bem da outra pessoa, né? Veja que nós falamos aqui em dar bons conselhos, ensinar os ignorantes, corrigir os que erram, consolar os tristes, e é importante rezar por essas pessoas. Então, por exemplo, se eu dei bom conselho para uma pessoa buscar o caminho da verdade, né, o caminho de Deus, o caminho da justiça, o caminho do bem, é importante também que eu reze por essa pessoa. Porque por mais que eu dê bons conselhos, se a graça de Deus não agir e realmente transformar o coração dessa pessoa,
às vezes de nada adianta até nosso conselho. Então é importante unir o bom conselho ao rezar por essas pessoas, rezar por elas para que Deus venha e mude a vida dessas pessoas. Até mesmo, pessoal, aquelas pessoas que fizeram injúrias contra nós, que nos caluniaram, levantaram falso testemunho contra a gente, né? É importante rezar também por essas pessoas para que Deus converta e também faça justiça, certo? E veja que não é só rezar pelos vivos, mas rezar também pelos mortos, ou seja, por aqueles que já se foram. E é importante você pedir que Deus haja na sua infinita misericórdia na vida, na alma dessas pessoas que já faleceram, para que elas possam um dia contemplar a face santa e perfeita de Deus. Certo? Então, pessoal, essa aqui foi a nossa videoaula de hoje sobre as 14 obras de misericórdia. Então, as 14 obras de misericórdia é dividida em duas sessões, são elas: 7 obras de misericórdia corporal e 7 obras de misericórdia espiritual, tá certo? E o que são elas? São práticas para que a gente possa bem viver, para que a gente realmente possa colocar em prática o nosso cristianismo. Aquilo que eu dizia no início deste vídeo, se o cristianismo não se vive, claro, primeiramente para fazer com que eu tenha essa união com Deus, né? essa aproximação a Deus, e uma aproximação, né? Em um segundo ponto aqui, uma aproximação do bem com o próximo, de nada adianta o cristianismo. Então, o cristianismo serve para isso, para fazer com que a gente seja mais de Deus e seja melhor com o próximo. E as 14 obras de misericórdia é justamente a prática de tudo isso, né? Quando a gente coloca em prática o nosso cristianismo. Tá certo? Vai ficar aqui mais um questionário para você responder após assistir a este vídeo. Fica com Deus, um abraço e até lá.